Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 8 de maio de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque de drones de ontem para hoje contra a Ucrânia, cerca de 20 drones russos foram derrubados. Uai, mas não tinha um cessar-fogo? O Putin não tinha prometido um cessar-fogo no dia 8, 9, 10, né? Por conta da parada que ele está pretendendo fazer lá em Moscou, a parada gay dele lá. Pois é, na verdade, não teve cessar-fogo nenhum. A Rússia continua atacando a Ucrânia, continua ativa em toda a linha de frente, e a Ucrânia também está atacando a Rússia. Teve mais um dia de aeroportos fechados em Moscou. Moscou está uma confusão danada, até porque está cheio de ditador lá. Os ditadores do mundo inteiro foram para lá cumprimentar uns aos outros, bajular uns aos outros, tentar mostrar um sinal de força para dizer que os Estados Unidos é mauzão porque está cobrando tarifa e não sei o que lá. Eles que são ditadores, que prendem pessoas sem motivo, que condenam pessoas a 14, 17 anos de cadeia por qualquer coisinha. Lá na Rússia, você falar contra a guerra é 15 anos de cadeia. Aqui no Brasil, você pichar uma estátua com batom é 14 anos de cadeia. Esses ditadores todos que fazem esses absurdos estão reclamando do Trump. Olha só, eu acho que o Trump tá errado também, tá? Mas achar que esse pessoal tá certo, isso é um absurdo, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lupe é o novo Bob Jeff fora Lula, drones nucleares sob ditadores de merda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então hoje nós tivemos um ataque com cerca de 20 drones sendo derrubados pela Ucrânia. Teve uma série de ataques aqui. Apesar do número de drones ter de fato diminuído de ontem para hoje, ele não cessou, né? E esse é o grande ponto, porque o Kremlin está dizendo, não, que a gente fez um cessar-fogo de 3 dias, que não sei o que lá, que agora entrou em vigor, sendo que não entrou em vigor não. O Zelensky rejeitou isso daí, né? Se os russos vão continuar ou não vão continuar, eu não sei. Mas a Ucrânia não tem nenhuma obrigação de obedecer a esse cessar-fogo de 3 dias, né? E conforme está dizendo aqui o Andriy Sybiha, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, esse cessar-fogo, essa parada de cessar-fogo é uma farsa. Depois da meia-noite, ou seja, depois do horário que o Putin falou que não teria mais nenhum ataque, a Rússia já violou esse cessar-fogo 734 vezes, lançou 63 assaltos na linha de frente, 176 drones FPV e mais 16 bombas guiadas. Ou seja, a Ucrânia já está compartilhando as evidências com os parceiros, com os Estados Unidos e com outros países. Ou seja, essa parada de cessar-fogo, é lógico, todo mundo sabe que o Putin quer isso, né? Quer que a Ucrânia não faça nada com Moscou, porque tá lá, ele reuniu um monte de ditador amiguinho dele lá, ele tá preocupado com a festinha dos ditadores lá em Moscou, né? Eu já falei para vocês, eu não acredito que o Zelensky ataque a parada em si, os ditadores em si, porque isso criaria embaraços diplomáticos no mundo todo. Agora, fazer ataques a outras instalações na Rússia, por que não aproveitar, né? Já que o Putin botou um monte de defesa antiaérea lá em Moscou para proteger os coleguinhas ditador dele, a gente vai, aproveita e ataca as outras instalações russas aqui fora. E foi isso que aconteceu ontem, tá? Aqui, ó, o Andriy Kovalenko, que é o chefe da Ucrânia para conter desinformação, disse que a Rússia está mentindo, o tal do cessar-fogo não teve nenhuma mudança, eles ainda estão atacando. Não teve Shahid, o Shahid realmente teve poucos Shahid depois do cessar-fogo, mas no final das contas continua a guerra normal. Ou seja, o Putin só quer que a Ucrânia não ataque Moscou, só isso, né? E não vai conseguir, evidentemente, né? Aqui, ó. O Ministério da Defesa russo está reclamando que a Ucrânia não parou de lutar durante o cessar-fogo do Putin. A Ucrânia nunca disse que iria parar de lutar, né? Ou seja, o Putin que colocou esse cessar-fogo aí, a Ucrânia não disse que ia aceitar isso, não aceitou isso. A Ucrânia fez a contraproposta de 30 dias de cessar-fogo para discutir condições de paz. E essa proposta está de pé, mas essa proposta o Putin não quer, né? Então não vai ter cessar-fogo, 3 dias não vai ter cessar-fogo mesmo. E, de novo, como a gente falou, né, os russos continuam atacando, eles não pararam de atacar em momento algum. Ou seja, é uma lorota, é uma besteira que está acontecendo, né? E é lógico, a Ucrânia não vai atacar Moscou, porque Moscou, né, criaria embaraços diplomáticos lá com os líderes lá das ditaduras todas do mundo, mas o resto da Rússia está valendo, né? Então aqui uma fábrica em Nebrezhny Chelny, na Rússia, está pegando fogo aqui. Nebrezhny Chelny é relativamente longe ali da fronteira, fica ali em Kazan,
mas é num raio que tem drone ucraniano que vai lá, né? Então pode ter sido um ataque ucraniano, pode ter sido um acidente também, pode ter sido uma sabotagem também. Isso aqui é um outro ponto em Neryuginskaya, que é uma planta de carvão enriquecido. Essa daqui é mais longe ainda, já é chegando lá em Vladivostok, lá do outro lado da Rússia, mas de qualquer forma pode ter sido um drone local, né? Os ucranianos fazem isso, também fazem operações com drones locais. Também pode ter sido uma sabotagem. O fato é que isso daqui é uma mina de carvão, na verdade é uma planta de enriquecimento de carvão, a maior delas, e isso certamente vai ser um problema para a Rússia, porque a Rússia já está com problema na indústria de carvão deles aí por conta da guerra, né? Bom, na linha de frente teve poucas mudanças de ontem para hoje. Os russos continuam atacando, mas os ucranianos tiveram dois avanços significativos. Primeiro, na região de Lipsk, ali em Kharkiv, os ucranianos avançaram aqui ao sul de Glibok, retomaram uma floresta que tem aqui, uma floresta que foi apelidada pelos russos de Berlim. Sabe aquela brincadeira que os russos ficavam falando, não, vamos atacar até Berlim, vamos chegar até Berlim e coisa e tal. E aí os próprios russos de sacanagem falando que essa florestinha aqui é Berlim, porque foi o máximo que eles conseguiram chegar, foi nessa floresta aqui. Isso aqui fica nessa região aqui, ó. Aqui perto de Kharkiv. Kharkiv está aqui. Kharkiv chegou a estar totalmente tomada, cercada pelos russos. Tá? A cidade em si nunca foi tomada, mas ela chegou a estar totalmente cercada pelos russos. Eles dominavam toda essa área aqui. Os ucranianos fizeram a contraofensiva de Kharkiv, expulsaram os russos daqui. E agora a luta está aqui, ó, nessa região aqui de Glibok. Os ucranianos tomaram essa floresta aqui, nessa região aqui, né? Então, mais uma derrota aqui, os russos perderam Berlim para os ucranianos aqui, né? E também lá em Tetkino, as forças ucranianas parece que cercaram Tetkino. Aí a gente está falando aqui da região da Rússia, onde os ucranianos voltaram a avançar aqui. Então, Tetkino, essa cidade aqui, os ucranianos teriam cercado os russos aqui, segundo informações, então continuam avançando nesse ponto aqui, né? São as únicas duas mudanças, é irrelevante no final das contas, é verdade, muito pouca coisa. Continua o mesmo padrão que a gente tem visto nos últimos dias ali na guerra da Ucrânia, né? Muito pouca mudança dos dois lados, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre uma mudança de posição de oficiais americanos. Cara, até o J.D. Vance falou sobre, não, que o Putin está sendo muito intransigente, não sei o que. Que houve, cara? Não caiu o Pix, não, Vance? Acho que o Pix falhou, hein? Não bateu o Pix lá do cara, ele ficou contra a Rússia agora, né? E aqui, ó, um monte de gente falou coisas aqui, ó. O Kellogg notou que a Rússia falhou, não está ganhando essa guerra, que ela falhou em avançar sobre Kiev, não sei o que lá. E também a questão do Vance, falou um monte de coisa aqui. Uma mudança real na posição do governo americano, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sei o que o Zelensky cochichou no ouvido do Trump lá no Vaticano, mas parece que a mudança foi grande, né? Bom, vamos falar um pouco sobre o 9 de maio lá em Moscou, né? Chegaram hoje, no 8 de maio, chegou um monte de gente lá, tá o Xi Jinping, que era o convidado principal, tá o Putin lá tentando lamber o saco do Xi Jinping, sem ficar muito feio. A China está negociando acordos de cooperação com a Rússia, mas não se comprometeu a nada, uma vez que quer se manter neutra nessa história, né? O Xi Jinping está indo lá conversar com o Putin, e isso é um sinal muito bom para o Trump. Por quê? Porque o Trump estava com a expectativa de atrair o Putin para o lado dele, né? Ele queria usar o Putin para bater na China. E já ficou claro que a China, se tiver que ficar de algum lado, vai ficar do lado da Rússia mesmo, e a Rússia vai ficar do lado da China. Os ditadores preferem muito mais esse clubinho dos fracassados deles, né? Os fracassados estão todos lá na Rússia agora lambendo as bolas do Putin, e talvez seja isso que tenha acordado a administração Trump, né? Já existe um eixo do mal formado, né? O eixo do mal é o Irã, a Rússia e a Coreia do Norte. E agora tem outros países que estão querendo entrar nesse eixo do mal aí. O Brasil tá lá, o Lula lá, lambendo o saco do Putin junto com Xi Jinping e outras pessoas. Eu, sinceramente, acho que é o maior erro estratégico brasileiro da história isso daí. Talvez só comparável ao erro do Getúlio Vargas de lamber o saco do Mussolini, né? Tá aqui, o Putin começou conversas com Xi Jinping, dizendo que vai ter uma parceria, que a Rússia vai dar mais comida para a China, e a China vai vender mais coisas industriais para a Rússia. Eu não sei por que a China ganharia com isso. A Rússia só tem alternativa de comprar da China mesmo, né? Para que a China iria mudar alguma coisa, né? E, bom, outros líderes estão lá também, o Vucic, aquela turma toda de ditadores da Europa, tá todo mundo lá também.
Aqui, ó, o Maduro, tá o Maduro lá, olha que bacana. O coleguinha do Lula tá lá, todo animado, o Maduro e coisa e tal. Eu fico me perguntando se os Estados Unidos não deixou o Maduro ir em troca dos refugiados na embaixada, né? Vocês sabem que os Estados Unidos liberaram os refugiados venezuelanos, os opositores venezuelanos que estavam na embaixada da Argentina em Caracas, né? E foi um acordo com o governo da Venezuela, né? Eu fico imaginando se o acordo não foi justamente deixar o Maduro ir lá para a Rússia, né? Podia não deixar ele voltar. E aí ia ser muito melhor. Se o Trump tiver essa ideia, eu acho que é uma ideia muito boa. Aliás, podia ficar esses ditadores todos lá na Rússia, cara. Igual ficou o Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad foi para lá e ficou, né? Saiu da Síria e abandonou a Síria. Já pensou? Fica lá o Lula, fica lá o Maduro, o cara o Dias-Canel também tá aqui, ó. O Dias-Canel também foi lá, o ditador de Cuba. Fica os ditadores todos lá com o Putin, deixa eles destruírem o país lá deles, juntos, bonitinho lá, e o resto do mundo se vira com a democracia plena, né, com democracia de verdade. Não a, entre aspas, democracia do Xandão que proíbe opositores de concorrer em eleições, né? Bom, e lógico, tá lá o Lula, lá em Moscou também, o Lula chegou lá e coisa e tal, né? Ele tá no ambiente dele, né? Tá lá no meio dos ditadores, é o que eu falo para vocês. Teve um pessoal aqui no Brasil que assinou uma tal de cartinha da democracia aqui, querendo a eleição do Lula, né? Porque dizia que Bolsonaro era um ditador e coisa e tal. E eu tô esperando até hoje o pedido de desculpa de cada pessoa que assinou a cartinha da democracia, porque o Lula é amigo de tudo quanto é ditadura do mundo. Ao contrário, o Bolsonaro errou no caso de ficar do lado do Putin, o Bolsonaro ficou do lado do Putin, estava errado, eu critiquei ele pra caramba aqui. Mas a verdade é que o principal alinhamento do Bolsonaro era com a Europa, era com os Estados Unidos, era com Israel. Então o Bolsonaro errou nesse caso do Putin, mas no resto tinha razão, estava do lado certo da coisa. O Lula é ditadura de cima e embaixo, amigo. O Lula briga com os Estados Unidos, briga com a Europa, briga com Israel, ama as ditaduras, ama grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, Irã, ama esse pessoal todo. É impressionante esse tipo de coisa, né? O erro desse pessoal de achar que essa figura patética, ladrona, corrupta, pinguça, seria alguma coisa positiva para o Brasil. Estou esperando. Se você assinou a merda da cartinha da democracia, eu quero um pedido de desculpas formal seu. E, bom, parece que a imprensa brasileira, que tanto bajulou o Lula, tanto falou que o Lula vai salvar a democracia. O Brasil voltou, olha só, o Lula foi eleito, o Brasil voltou 40 anos na economia, né? Estamos voltando com problema de inflação, descontrole fiscal, realmente o Brasil voltou. A corrupção voltou, a roubalheira do INSS, voltou mesmo o Brasil, infelizmente. Aqui, ó, Lula trai em memória da Segunda Guerra ao celebrar vitória com o Putin, né? Porque o Brasil não deveria endossar a versão mentirosa do conflito usado pelos russos para justificar a agressão contra a Ucrânia. Lembra, a Alemanha começou a guerra do lado da Rússia. O Stalin era aliado do Hitler. Os dois começaram a guerra juntos, os dois invadiram a Polônia juntos, combinadinho. Aí agora fica a Rússia dizendo que eles derrotaram o nazismo e coisa e tal. Derrotaram o nazismo, um caramba. Quem derrotou o nazismo foi o Ocidente, foi os Estados Unidos, que deu armas para a Rússia estava perdendo vergonhosamente, né? A operação alemã ia provavelmente dizimar a Rússia completamente. Os Estados Unidos deram armas para a Rússia combater o nazismo, conseguiram de fato avançar até Berlim. Os russos foram até Berlim, é verdade, com as armas americanas, com logística americana, com munição americana. Agora, tem que lembrar que a posição russa nesse conflito foi dúbia. A União Soviética estava do lado dos nazistas no início da guerra. Só em 41, quando o Hitler atacou a Rússia, que a Rússia mudou de lado. Passou a ser contra os nazistas, né? Então esse negócio de comemorar o dia da vitória que o Lula está indo lá é um absurdo completo. É uma traição à história real do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Folha de São Paulo. Presença de Lula ao lado de Putin enfraquece a coerência do Brasil na política internacional. É o que eu falo para vocês. É um absurdo sobre qualquer aspecto que você veja. A minha opinião pessoal é que nessa guerra ficar neutro já é errado. Porque é uma guerra de agressão tão clara, é tão óbvio que a Rússia agrediu a Ucrânia que não tem por que ficar neutro nessa guerra, né? Ficar neutro é covardia nesse caso. Agora, a diplomacia brasileira ela tem um histórico de neutralidade. Então você poderia alegar isso, que não, ficamos neutros, estamos neutros nessa história porque temos um histórico de neutralidade e coisa e tal. No momento que o Lula bota o pé no 9 de maio, uma data comemorativa de guerra, para assistir desfile militar do lado do Putin, ele está tirando essa neutralidade brasileira, ele está declarando que apoia o lado. E pior, apoia o lado errado, apoia o lado da agressão. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele acha que dessa forma ele vai ter elementos
para brigar contra os Estados Unidos, né? O Lula sabe que o governo americano está revendo algumas coisas aqui sobre a situação no Brasil. Vai ter sanções contra o Alexandre de Moraes, vai ter informações sobre um monte de coisa aqui. O Lula está esperando arrumar uma briga com os Estados Unidos. E aí quer ficar do lado da Rússia, porque acha que a Rússia vai proteger o Brasil. Maduro quase caiu, vocês lembram, né? Em 2018, quando teve aquela confusão com o Guaidó, que a Câmara dos Deputados decretou que o Guaidó era o novo presidente da Venezuela e coisa e tal, e muitos militares ficaram do lado do Guaidó. O Maduro quase caiu. O que segurou o Maduro naquele momento foi o Grupo Wagner. Os russos ajudaram o Maduro realmente a se manter no poder ali na Venezuela. Mas olha só, eu vou contar um segredo pro Lula. Ele não tá sabendo, ele não tá acompanhando a guerra, ele não assiste o Mundo em Revolução, ele não tá sabendo que a Rússia tá destruída, meu amigo. Eles não vão conseguir ajudar ninguém, nem o Maduro eles conseguem ajudar mais, não tem como ajudar ninguém a essa altura do campeonato. O Putin tá mal se ajudando. Então se o Lula tá tentando dar o cu pro Maduro para conseguir proteção para ele aqui no Brasil, para manter a ditadura dele aqui no Brasil, ele vai se ferrar, né? E outra coisa que ele pode estar achando é que vai usar a desinformação russa na internet. Existe uma lenda entre muita gente da esquerda e muita gente da direita também, de que a desinformação russa na internet consegue fazer milagres e não sei o que lá, e eu já falei aqui várias vezes que é um erro essa visão desse pessoal, né? Não, a desinformação russa nunca esteve tão fraca quanto agora, justamente por conta da internet. Bom, aqui ó, visita de Lula à Rússia é mais um périplo antidemocrático do nosso presidente. E cadê o pedido de desculpa do pessoal que assinou a cartinha da democracia? Eu quero formal, por escrito, o pedido de desculpa de cada idiota que assinou aquela merda daquela cartinha da democracia para botar um protótipo de ditador na presidência do Brasil, né? Bolsonaro, o cara mais democrático que o Brasil já teve. Ele tinha condições de dar um golpe, tá? Em 2022, se ele quisesse dar o golpe, ele tinha dado o golpe. Ele tinha controle das Forças Armadas, muita gente gostava dele. Se ele quisesse dar um golpe, ele dava. Ele não deu. O que é uma coisa excelente, mostra que o cara quer o caminho democrático, é a pessoa mais democrática do Brasil. Se o Lula tivesse metade do apoio que o Bolsonaro tinha para dar um golpe no Brasil em 2022, o Lula já tinha dado golpe há muito tempo, porque ele sabe que ninguém gosta dele, a única chance dele se manter no poder é com um golpe, ele sempre achou lindo a Revolução Cubana, o golpe cubano, o golpe do Maduro na Venezuela. Eu digo para vocês, o pessoal adora chamar o Bolsonaro de ditador, de golpista, não sei o que lá, mas olha a história da América Latina. Golpe aqui é tudo de esquerda. Olha a quantidade de golpe que está tendo de esquerda aqui. Até o golpe dos militares de 64, o pessoal fica insistindo que foi golpe de direita. Que mané golpe de direita? Os milico aqui no Brasil é tudo de esquerda. E é golpe de esquerda em 64 também. Só tem golpe de esquerda aqui na América Latina, né? E ainda tem essa parada aqui, ó. Galvão diz que a CBF negocia amistoso com a Rússia, que está banida da FIFA pela guerra, né? Então o Brasil está querendo fazer um amistoso com a Rússia. E a minha... Bom, eu não preciso nem dizer para vocês que é um absurdo isso daqui, né? Vai botar a seleção brasileira, um símbolo do Brasil, um símbolo que o povo brasileiro identifica para jogar com um país em guerra, um país que está matando gente, um país que está sequestrando mulheres, que está sequestrando crianças, está estuprando pessoas. Um absurdo completo isso daqui. Mas eu estava pensando nessa história, acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso lá no Ancapsu depois. O que o Lula está querendo é que o Brasil fique fora da Copa do Mundo de 2026. Nada me tira isso da cabeça. Olha só, o Brasil jogar com a CBF, ele vai ter sanção da FIFA, né? Sanção da FIFA pode ser justamente tirar o Brasil da Copa do Mundo de 2026. O Lula quer o Brasil fora da Copa do Mundo de 2026. A seleção está indo muito mal nas eliminatórias, né? Ainda não tem a vaga garantida. O provável é que vai acabar passando, tá? Porque o Brasil joga futebol, acaba passando, o grupo é fácil. Mas enfim, mas ainda assim, tá muito mal. Normalmente, a essa altura do campeonato, o Brasil já estaria classificado para a Copa do Mundo de 2026. Até agora nada, o Brasil perdendo pra caramba. Isso pode ser de propósito, tá? Isso pode ser o pessoal da CBF, você sabe, é todo mundo de esquerda, o Edinaldo Pereira é ligado ao Gilmar Mendes, né? É filhote do Gilmar Mendes, político, é do PCdoB o cara. E o que pode estar acontecendo? Por que o Lula, por que a CBF quer a seleção brasileira fora da Copa do Mundo de 2026? 2026 é ano eleitoral aqui no Brasil, vai ter eleições em 2026. O Lula espera ganhar as eleições de 2026, né? E ele sabe que vai ter um monte de gente com camisa amarela, a camisa da seleção, que virou um símbolo do Bolsonaro, virou um símbolo da direita aqui no Brasil. Vai ter um monte de gente aqui no Brasil comemorando o Brasil na Copa do Mundo, pintando as coisas de verde e amarelo e coisa e tal. Isso vai virar uma propaganda para a direita gratuita para o Bolsonaro. É isso que a esquerda tá temendo, né? Eles tentaram até fazer um negócio de camisa vermelha da seleção e coisa e tal, para ver se dava algum refresco, mas não colou, já desistiram, não vai ter camisa vermelha da seleção e coisa e tal.
Esse é o dilema do Lula. O dilema do Lula é que ele não quer o Brasil jogando a Copa do Mundo de 2026 porque acha que isso vai prejudicar ele na eleição. Então, por isso que o Edinaldo Pereira está sacaneando tanto a seleção brasileira, fazendo ela perder aí, fazendo ela ficar fora da coisa, e como viu que mesmo assim ela é capaz dela ganhar, né, porque simplesmente joga futebol pra caralho, e no final das contas eles estão querendo fazer esse jogo com a Rússia para provocar uma punição ao Brasil, e o Brasil assim não ir para a Copa do Mundo de 2026. Olha, eu não tenho nenhuma prova do que eu estou falando, mas faz muito sentido isso, e eu não duvido que seja isso que esse pessoal está bolando no final das contas, tá? Bom, lá em Moscou tá essa tropa de ditadores todos e continua a confusão nos aeroportos, um monte de voo atrasado, um monte de gente presa nos aeroportos. Hoje, de ontem para hoje, teve de novo aeroporto fechado lá em Moscou por conta de ameaça de drones. Os ucranianos vão mandar uns drones pequenininhos, não vão atacar a procissão lá, não vão atacar o protesto lá do Putin, mas vão atacar algumas outras coisas na capital, né? E com isso tá com esse problema aqui, ó. Um K-52, um helicóptero russo perto de Moscou tentando abater drones aqui, ó. No final das contas, o Putin deveria ter aceito o cessar-fogo de 30 dias no final das contas, né? Bom, o caos é esperado no dia 9 de maio em Moscou. Segundo alguns relatórios, a comunicação será desligada de 9 da manhã a 1 da tarde para a parada. Ou seja, não vai ter internet, não vai ter telefone, não vai ter SMS, não vai ter nada. Por que eles estão fazendo isso, né? Como eu expliquei para vocês, os ucranianos usam esses drones que vão muito longe, eles usam a rede de celular para se comunicar com o controlador, né? Então eles esperam com isso daí conseguir impedir ou confundir esses drones. Lá na Rússia já está com aquele disfarçador de GPS, né? Já está com interferência de GPS muito grande, ninguém consegue pegar Uber lá. Olha, isso é um inferno, tá? Quando você vai lá quando eu estive em Israel, né? E na Ucrânia também, para pegar Uber, ou então para qualquer coisa que você vai andar, que você vai guiar no mapa, a gente se acostumou tanto com esse negócio de você abrir o mapa no celular e ver o local que você tá certinho, conseguir saber o caminho e coisa e tal. Quando tinha ataque aéreo em Israel, o mapa ficava impossível. O cara botava o seu ponto lá, era bom para jogar Pokémon GO. Para jogar Pokémon GO é bom pra caramba. Você começa a aparecer nos lugares malucos assim. Você pode ir num Pokéstop lá longe, pegar um Pokémon lá longe. Mas para coisas práticas você não consegue fazer nada. Na Ucrânia também, quando tinha ataque em Kiev, tipicamente o GPS ficava maluco, te jogava lá para longe, coisa e tal. Moscou já está com isso já há algum tempo, por conta da parada do dia 9 de maio, e eles querem ir além, eles querem também cortar a internet, chamada, SMS, tudo, um vácuo digital lá em Moscou durante essa parada, com medo de algum atentado, de alguma coisa, de algum ataque ucraniano, né? E, de novo, eu não acredito que a Ucrânia vá atacar a parada em si, mas alguma coisa perto pode acontecer, né? Aqui, ó, esse negócio de ficar sem internet acabou ferrando os sinais na Rússia. Isso aqui é um grande engarrafamento dentro de um túnel lá em Moscou, e o pessoal aqui está torcendo para o pessoal não desligar o motor do carro, para o pessoal acabar morrendo, todo mundo intoxicado por monóxido de carbono, né? Enfim, tá aqui todo mundo preso no túnel por conta de engarrafamento. Aí, olha só que engraçado, né? O governo russo falou para o pessoal, se ver algum drone, ligar 112, né? E agora, olha que coisa, vai chegar o dia 9 de maio e os telefones vão ser desligados por conta de segurança da parada, né? Imagina o pessoal vendo um monte de drone chegando e não tendo como avisar, né? Muito engraçado. Aqui, ó, empregados de algumas unidades de casa lá de Moscou foram colocados em alerta 24 horas por dia para checar a presença de drones e não sei o que lá, e caso encontre um drone, ligar para 112 e não sei o que lá. Bem, os ucranianos estão fazendo... Isso aqui é uma brincadeira, tá? Feliz 9 de maio, Vladimir, né? Tá aqui o drone ucraniano aqui com um bocado de explosivo e coisa e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Eu adoraria que tivesse um ataque no dia 9 de maio, lá bem na parada, explodindo aquele palanque, voando perna de ditador para tudo quanto é lado, ia achar lindo. E bom, outra coisa que eu acho que é interessante nessa história de ontem para hoje foi a mudança de posição do governo Trump, tá? Aqui, o Trump. Nós estamos chegando num ponto onde as decisões com a Rússia e a Ucrânia têm que ser feitas. A Índia e o Paquistão, o presidente do Paquistão já fizeram isso por aquilo e vai ficar por aí mesmo, não vai ter nada, segundo ele. Ele não vai abaixar as tarifas na China para negociar. E vai ter novidades em Gaza nas próximas 24 horas, né? E ele está falando justamente que parece que ele se conformou que não vai ter nada do lado dos russos
os russos não vão aceitar a trégua dele, e está chateado, inclusive, por conta dessa parada do 9 de maio, que está indo um monte de gente lá, justamente é o pessoal que está indo contra os Estados Unidos. A gente está tentando avisar isso há um tempão. O Trump, o Putin é seu inimigo, a Ucrânia é seu aliado. Os Estados Unidos têm que ajudar a Ucrânia contra o seu inimigo Putin. Os Estados Unidos não pode ajudar o Putin, porque se ajudar o Putin, vai estar ajudando os seus inimigos, vai estar ajudando o eixo do mal, né? Parece que o Trump finalmente entendeu isso, né? Até o Vance, cara, o J.D. Vance está falando aqui, ó, que os russos estão demandando muita coisa. Tem uma diferença enorme entre as posições da Rússia e da Ucrânia, e os russos estão querendo muita coisa, não sei o que lá. Pois é, né? A gente tentou avisar, né, Vance? Mas repara, até o Vance está mudando de posição, né, porque o pessoal lá percebeu a roubada que eles estavam entrando. E agora vão perceber muito em breve que a única alternativa que os Estados Unidos têm é mandar muitas armas para a Ucrânia para resolver essa guerra do jeito correto, com a Ucrânia varrendo os porquinhos russos para o lado do chiqueiro deles lá, né? Aqui, ó. Eu acho que os russos estão demandando muita coisa. A Ucrânia importa. Eles têm, a gente tem que ver o outro lado do conflito. Caramba, que coisa revolucionária, né? Mas porque até aqui o Vance achava que não, que a Ucrânia não importa. O que importa é só a Rússia, agradar a Rússia, né? Agora ele já está vendo que tem que ver o lado da Ucrânia. Os russos estão querendo muita coisa, não vamos chegar em lugar nenhum. Então, que bom que eles perceberam isso, né? O Kilog também falou um monte de coisa. O Putin é o principal obstáculo para um cessar-fogo na Ucrânia. Meu Deus, não diga Sherlock. Sherlock Holmes descobriu a roda. Olha só que coisa fantástica, né? Bom, e enquanto o Putin recebe um monte de ditadores de merda lá na Rússia, tudo dentro do Kremlin, lá nos subterrâneos do Kremlin, tudo escondido, cheio de segurança e coisa e tal, o Zelensky decidiu gravar um vídeo nas ruas de Kiev. Esse é o centro de Kiev. E aí ele está relembrando aqui as paradas e coisa e tal, do 9 de maio, não sei o que. Ele está andando aqui no centro de Kiev e gravando e batendo papo com as pessoas pararam ele para falar com ele. Vê se o Putin pode fazer isso. Pergunta se o Putin tem coragem de fazer isso, de andar na rua lá da Ucrânia, lá. Ou, no caso do Putin, andar na rua de Moscou, né? Ele está andando aqui, ó, isso aqui é o memorial que está lá na praça, lá em Kiev, né? Tem a bandeirinha de vários países, inclusive a bandeira do Brasil também, né? Aqui, ó, isso aqui é o Zelensky aqui, ó. Aí ele parou, aí o pessoal vendendo, eles têm isso mesmo lá na Ucrânia, tá? O pessoal vendendo um braceletezinho, aí depois eles chegam para você já botando o bracelete. Não, aqui o bracelete para você presente, não sei o que lá, agora custa não sei quantas grívinas, né? Tem essas coisas lá assim. E o Zelensky foi lá, o vendedor de bracelete botou no Zelensky o bracelete, coisa e tal, e não teve essa não, cumprimentando o pessoal e coisa e tal. Me fala se o Putin tem coragem de fazer isso em Moscou. Eu imagino que deve ter segurança aqui, tá? Esse pessoal deve ter segurança do Zelensky aqui também, porque lógico, eles sabem do risco disso. Mas mesmo assim, andar ali na praça ali de Kiev, lá na Praça da Independência, que é aquele monumento que tem da Independência aqui, é onde eu fiquei lá na Ucrânia, aqui do lado que ele está aqui, né? Realmente o Zelensky é um cara diferenciado e está mostrando a diferença, né? O Putin recebendo um monte de ditador e ele do lado do povo, né? Aqui, ó, os Estados Unidos anunciaram que o Trump é incapaz de mudar os planos do Putin, né? Isso aqui é a notícia dos russos, ou seja, isso está mostrando mais uma vez que falhou a negociação do Trump. Acho ótimo, isso ia acontecer. Quanto antes o Trump perceber esse tipo de coisa, melhor e passar para outra parte da coisa, que é dar armas para a Ucrânia, que é o importante nesse momento, né? Bom, ontem o Biden deu uma entrevista criticando muito o Trump sobre a posição dele, falando sobre a questão da Groenlândia, do Panamá. Que diabo é isso, né? E realmente o Biden soou até razoável, né? Pô, esse negócio do Trump ficar falando da Groenlândia, do canal do Panamá, de invadir, de tomar e coisa e tal, realmente ficou estranho esse papo, né? Ah, que o Canadá é um estado americano, não sei o que lá. E o que ele falou aqui, que a retórica do Trump na Ucrânia, dizer que a Ucrânia tem que fazer concessões territoriais, é um apaziguamento moderno, ou seja, é uma tentativa de apaziguar o agressor moderna, que isso vai acabar fortalecendo o Putin e piorando a situação no mundo todo. Olha, vou te enganar não, tá? Deu saudade do Biden, tá? Deu saudade do Biden, pelo menos falando, na política externa, falando coisas positivas. Bom, uma boa notícia, a Ucrânia recebeu 1 bilhão de euros do programa europeu sobre os fundos da Rússia, né? Os fundos da Rússia estão sendo transferidos para a Ucrânia. Excelente notícia isso daqui, né? E, finalmente, um problema que deve surgir para o Orbán lá na Hungria, né? O Orbán não foi nesse encontro de ditadores, embora ele ame o Putin de paixão.
De qualquer forma, ele disse que, aqui, ó, lá na Hungria, a principal figura da oposição prometeu apresentar documentos classificados vazados sobre o regime do Orbán e, aparentemente, inclui algum tipo de plano de guerra. Vamos ver o que vai acontecer isso daí, né? O Orbán, você sabe, é muito amigo do Putin, né? E um dos documentos vazados é esse áudio aqui, ó, do ministro da Defesa do Orbán, falando em retirar os oficiais leais à OTAN da Hungria. Tu entendeu o que está acontecendo? O Orbán estava purgando do próprio exército os oficiais que eram pró-OTAN, para ficar todo mundo do lado da Rússia. Olha só que coisa perigosa isso, né? O Orbán está indo para um caminho realmente muito triste nessa história aqui. Espero que isso daqui seja suficiente para mudar ainda mais. Já está com a maior probabilidade na próxima eleição é mesmo o Orbán perder. Tomara que esse vazamento aqui abra os olhos do povo húngaro para o absurdo que é o Orbán lá na Hungria. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.